o que te falta acontecer para você se convencer acerca da vontade de Deus. Que esse caminho que você está seguindo, embora razoável, não é o melhor para você. Que Deus tem um caminho muito melhor para você. Já deve ter acontecido com você, daquele irmão, aquele amigo, aquela pessoa tão próxima que chega e fala, olha, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. E aí você pergunta, mas o que está acontecendo? E quando essa pessoa começa a lhe contar, começa a partilhar com você, e você diz, oh, mas é tão claro. É tão claro, essa situação é tão claro, aquilo que deve ser feito. Mas já aconteceu e a pessoa não consegue enxergar. Na verdade, ela não consegue discernir o melhor caminho porque algo ali está aprisionando-a. Ela está apegada, seja a uma situação, a uma pessoa, e ela não consegue. Não consegue fazer aquele que é o melhor caminho. Nós estamos aqui ainda, né, naquela discussão infindável entre Jesus e os judeus. Estamos já na iminência da Semana Maior. Jesus vai ser entregue. Não é? Jesus será morto, Jesus ressuscitará. E o Senhor, ao encontrar estes homens, dialoga, conversa com eles. Olha as obras que eu tenho feito, olha os milagres, olhem os sinais. Olhe o testemunho, meu Pai é que dá testemunho de mim. Olha o que os profetas falaram. Gente, mas não tem jeito. Não tem jeito, esses homens estão com o coração endurecidos, eles estão cegos, eles, né, aquela história, eles veem, mas eles não enxergam, eles escutam, mas eles não ouvem. Olha só como a realidade do pecado é triste. É por isso que o Senhor fala com o coração partido, né? Vós morrereis nos vossos pecados. Porque vocês não querem enxergar. Vocês não querem abrir mão. Há dias nós estamos falando a respeito disso. Mas uma coisa é certa, nós não temos todo o tempo do mundo. A cada dia que passa é um dia a menos, né? A cada dia, eu não sei até quando eu vou viver, mas a cada dia que passa eu sei que eu tenho um dia a menos nessa contagem. E que o dia da conversão é hoje, o dia da metanoia é agora, o tempo da graça é esse. Qual o melhor dia? É esse. É esse dia que o Senhor me dá a oportunidade que eu tenho para tornar, para fazer dele o melhor. Porque a graça de Deus é continuamente derramada. Mas colaborar com a graça, aproveitar esta oportunidade, não desperdiçar o Cristo que passa, é uma decisão minha. Nós trabalhamos muito, não é? Nós ouvimos muito falar hoje em dia sobre liberdade. O mundo grita, não é? Eu quero liberdade. Mas qual o conceito de liberdade? Qual o conceito, não é real? Qual o conceito de liberdade? O que nós compreendemos por liberdade? Ser livre é abandonar a sua casa? Ser livre é não fazer valer os seus deveres, não observar os seus deveres como pai de família, como mãe de família, como um filho, de honrar pai e mãe. Ser livre é fazer o que você quiser, prescindindo daquilo que é o seu dever, a sua responsabilidade? Não. Nós não somos livres para isso. A palavra de Deus nos diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade de optarmos sempre pelo bem. A liberdade de exercermos o nosso papel, de cumprirmos o nosso dever, de agirmos com responsabilidade. Não há liberdade ali onde não há responsabilidade. Você já ouviu isso certamente, não é? Então hoje o Senhor vem, nos traz essa liberdade, a liberdade de fazer a melhor escolha. A liberdade para bem decidir, uma decisão que gera vida, uma decisão que é frutuosa na minha vida, frutos saborosos, não espinheiro, mas frutos saborosos. Não é? Vamos proclamar esta palavra hoje, pedindo esta graça. Ainda ontem o Missal trazia um comentário belíssimo, não é? Quando a palavra de Deus se encontra com uma resposta de fé, ela produz fruto. Quando a palavra de Deus se encontrou com a fé de Nossa Senhora, foi produzindo fruto maravilhoso. Bendito o fruto do teu ventre, mãe. Quando a palavra de Deus se encontra com a sua fé, com a sua resposta de fé, porque fé, essa resposta do homem a Deus que se revela, quando a palavra de Deus encontra a sua resposta de fé, surge daí um fruto maravilhoso.
Essa semana tem sido uma catequese muito forte a respeito disso. O quanto a força da palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus tem força para nos guardar, para nos proteger, para nos fazer prosperar. Por isso, ao longo desta semana, nós estamos trabalhando a nossa vida espiritual, trabalhando o nosso eu, trabalhando todas essas questões que trazemos conosco para que possam ser alinhadas à palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos saber, nossa, deixa eu saber o que é que a irmã Maria Raquel pensa sobre isso, né? Deixa eu saber o que o meu pai pensa, o que a minha mãe pensa. Né? Pessoas que às vezes nós elegemos também na nossa vida como referência, muito importante. Mas você nunca deve esquecer. Primeira coisa que você deve saber, o que Deus pensa sobre isso. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre essa prática? Não é? O que a palavra de Deus exorta, o que a palavra de Deus orienta. Porque é a partir da prática da palavra de Deus que nós conhecemos então a verdade, conquistamos a liberdade e tomamos posse da vida. Esse é o caminho espiritual, essa é a crescente, esse é um itinerário que todos nós desejamos, precisamos fazer. Né? Então nós voltamos lá para aquele início, o que mais precisa te acontecer, para você se convencer acerca da vontade de Deus, porque nós estamos há dias. Jesus exorta, Jesus fala, Jesus aponta, mas esses homens não querem. Né? Mas depois, quando chegar lá na frente, que a gente vai colhendo os espinheiros, quando a gente vai colhendo, né, aqueles frutos amargos, frutos venenosos tantas vezes, aí a gente vai olhar para trás e dizer, poxa, né, mas bem que Deus podia ter me falado, né? Mas bem que Deus podia ter me exortado, mas bem que Deus podia ter feito alguma coisa. Deus quis, né? Outro dia eu escutava isso, eu achei muito oportuno, e a pessoa dizia assim, não adianta pedir para Deus guiar os nossos passos quando nós não estamos dispostos a mover os pés. Mas o mais interessante é que, mesmo quando vamos colhendo essas consequências das escolhas erradas que nós fizemos, se nesse momento, arrependido, nosso coração se volta para Deus, Ele consegue recriar essa obra. Por isso não se desespere, sabe? Pode ser que vocês estejam ouvindo essa palavra e dizendo, ai, Maria Raquel, se eu tivesse escutado isso quando eu era mais jovem, né? Se eu tivesse escutado isso há uns 10, há uns 20 anos atrás. Que bom saber que Deus está fora do tempo. Que bom saber que para Deus um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que bom saber que Deus é capaz de transformar até mesmo maldição em bênção. Que bom saber que Deus tira de coisas ruins, Deus pode tirar coisas extremamente boas, Deus pode fazer maravilhas. Deus pode pegar o seu pecado, Deus pode pegar o seu erro, Deus pega a sua miséria, sabe, faz uma obra maravilhosa. Basta que estejamos diante dele com o coração arrependido. Eu falava ainda esses dias no Rosário da Madrugada, Deus não põe remendo, né? Deus não vai remendar, Deus não vai reformar, Deus recria. Deus é o único que pode criar e recriar. Nos criou em Adão e Eva, o homem pecou, decaímos do nosso estado. Deus nos recriou em Jesus Cristo. E Deus nos recria porque sempre que nós pecamos, nós decaímos. E o Senhor nos recria a partir de cada confissão, a partir, não é, de cada propósito estabelecido em caminhar na presença do Senhor. Deus nos recria, não é? Naquela fonte batismal, naquela pia batismal, onde nascemos como filhos de Deus. Abandonamos a condição de criatura, somos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele. É isso que nós vamos contemplar também nesses próximos dias, que nós vamos viver, fazer memória. Um Cristo que viverá a sua paixão, será morto, mas ressuscitará. E nós ressuscitaremos com Ele. Tome posse desta palavra hoje. Tome posse desta graça que está sendo derramada agora. A palavra, ela tem um poder vivificador. E sempre que nós ouvimos essa palavra proclamada, permitimos que ela entre no nosso coração, acolhemos com o coração, nós sofremos então esse impacto. A palavra tem um efeito vivificador. Por isso que ela é dinamismo, por isso que ela liberta, ela cura, porque é um poder
incomparável, há um poder surpreendente na palavra de Deus de trazer vida, de comunicar vida, né? Vamos proclamar essa palavra. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Todos os dias a missa em nosso mosteiro é celebrada por você que se inscreve nesse canal. E também ativar o sininho das notificações. Todos os dias às 21h30 nós estamos aqui partilhando o pão da palavra. Talvez hoje meditar a palavra seja um ato, né? Algo que você faz algumas vezes. Permita que isso se torne um hábito na sua vida. Desenvolver esse santo hábito de todos os dias meditar a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, quando entra em você, né, por meio deste ouvir, por meio também da leitura, essa palavra de Deus, ela vai limpando o seu interior. Ela vai tirando essa contaminação espiritual. Ao longo do dia nós tocamos, vemos, ouvimos tantas coisas indevidas, impuras espiritualmente falando, que prejudicam a nossa alma, né? que trazem essa impureza. E quando nós então entramos em contato com a palavra de Deus, nós sofremos essa descontaminação espiritual. Sabe, a nossa mente é afetada positivamente por esta palavra. Os nossos sentimentos, porque vamos nos conformando a Cristo, alinhando o nosso agir, o nosso pensar, o nosso sentir, né? Alinhando tudo isso à palavra de Deus. Por isso que, à medida que você vai refletindo e meditando esta palavra, né, nós vamos tomando posse da vitória de Deus nas nossas vidas. Nós nos deixamos convencer pelo Espírito Santo de Deus acerca da verdade revelada. E vamos vencendo assim todos os enganos, ilusões, mentiras, né, dos quais um dia nós estivemos reféns. De tantas palavras malditas, tantos pensamentos negativos, tantos sentimentos maus, tudo isso é vencido pelo poder que há na palavra de Deus. É como esse antídoto ou este remédio, né, que todos os dias você toma quando você recebe a palavra de Deus. Está ao seu alcance, está à sua disposição. Sabe, isso é maravilhoso. Usemos da nossa liberdade para escolher, meditar diariamente a palavra de Deus. É um antídoto, é um remédio, é um alimento, né? Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos do 31 ao 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus. Jesus disse, acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele, e dizia, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante porque não é só o não crer, né, mas a consequência disso. Esses homens então decidem matar Jesus. Enquanto eu li isso aqui, eu me lembrei de tantas vezes que esse amigo, esse irmão nos procura para receber uma palavra, ser aconselhado, né? E nós precisamos falar a verdade para ele, para ela. E a gente tem essa sensação, olha, pode até ser que você queira me matar depois disso, mas eu preciso te dizer, né?
Ou então aquele irmão que a gente vê tomando um caminho totalmente difícil, para não dizer outra palavra, e a gente fala, olha, pode ser que você queira me matar depois disso, mas eu vou te falar. É o verdadeiro amigo, é o grande amigo, é o grande irmão. Não importa o que você vai fazer comigo, mas eu vou te dizer a verdade. Sobretudo porque eu quero o seu bem, porque eu te quero vencendo, né? Porque eu te quero colhendo frutos abundantes. E pior, depois que as coisas não derem certo, né? E eu ficar com esse pecado de omissão, né? De não ter lhe exortado, de não ter te esclarecido. Né? Que Deus coloque também nos nossos caminhos esses amigos verdadeiros, né? Esses anjos de Deus que nos exortam, que nos aconselham, que naquele momento em que a ira domina o nosso coração ou outras paixões nos dominam, aquela pessoa que com sabedoria sabe se colocar ao lado, falar na hora certa, falar com as palavras certas, com sabedoria, e quantos males são evitados, não é? Hoje é dia também de agradecer a essas pessoas que nos falam a verdade, mesmo sob o risco de levarem uma pedrada. Agradeça hoje a essas pessoas, envie o vídeo também para elas. Não é? Pessoas que foram verdadeiramente um sinal concreto do amor de Deus em sua vida. Compartilhe essa palavra em gratidão. Envie também essa palavra para aquelas pessoas, não é? Com quem você se preocupa, com quem você, não é? Tem uma atenção maior e que você deseja hoje, quer desejar por meio desta palavra, uma vida nova, uma vida no Espírito, uma vida na graça de Deus. Você quer dizer também para essas pessoas o que mais precisa te acontecer para você se convencer acerca da vontade de Deus. Né? Como é bom partilharmos esta palavra. Obrigada, Jesus, por visitar o meu coração. Obrigada por esta descontaminação espiritual. Né? Obrigada por, com a verdade da tua palavra, dissipar todas as ilusões, as trevas, as mentiras, os enganos deste dia, pela força e poder que há na tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus. Fica comigo, porque tudo é bom junto de ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você na nossa família Exército de São Miguel. Estamos vivendo o cerco de Jericó, reta final do nosso retiro quaresmal. Ainda dá tempo você chegar, porque o melhor ainda está por vir. 4 horas no Rosário da Madrugada, 14h30 na Hora da Misericórdia, ao meio-dia a Novena Milagrosa de Pompeia e às 19 horas, poderoso terço do combate, hoje com a presença do diácono Rômulo Canuto, da Canção Nova. Muralhas serão derrubadas pelo poder da oração. Venha rezar conosco e proclamar a vitória de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.